Oi, gente! Eu sou a Lu Pires, autora do romance Equinócio, que daqui a pouquinho vai ser publicado aí, vai estar em todas as livrarias. É publicado pela Dracaena Editora. Equinócio é um romance sobrenatural, juvenil adulto, e que fala sobre anjos. Tem um tema bastante vasto, bastante amplo nesse contexto. E eu recebi um convite da Fernanda, do blog Leitor em Comum, para fazer essa entrevista coletiva com vocês. Então eu vou começar respondendo as perguntinhas que a Fernanda me enviou e depois vou responder as perguntas de outras pessoas, de outros blogueiros que também estão participando dessa entrevista. Primeiramente eu quero desde já agradecer essa oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre mim, um pouquinho mais também de Equinócio, da história, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês batendo esse papo. Vamos à entrevista? Eu terminei de escrever os 4 livros em junho de 2010. Fiz uma breve revisão, então eu decidi que era o momento de enviar para as editoras, né? Eu não estava preparada para a dificuldade que seria, eu não tinha conhecimento suficiente do mercado, tinha acabado de entrar para a faculdade de produção editorial, né? Ao longo do curso eu fui me apercebendo das barreiras das editoras ao escritor nacional, principalmente o de primeira viagem, tendo em conta a alta competitividade do mercado e essa necessidade de gerar um lucro rápido. Então, diante dessa certeza, eu comecei a desanimar, né? Eu não tinha um agente literário, também não queria gastar dinheiro com isso, sem ter certezas de que eu teria retorno. Aí vieram as cartas negativas, algumas diziam explicitamente: lamentamos, mas não publicamos autores nacionais. Outras eram um pouquinho menos deselegantes e diziam simplesmente que o livro não se enquadrava, enfim, no ramo daquela editora e tudo mais, no catálogo, cartinhas mais de praxe mesmo, né, que demonstravam nitidamente que os originais não haviam sido lidos, né. Então isso acabou me desestimulando ainda mais, né. Eu acabei por sucumbir, né, ao que eu nunca pensei que eu fosse fazer, ao tempo. Então o tempo foi passando e eu deixei que ele adormecesse esse meu sonho. Só mesmo em meados de 2011, quando eu reencontrei uma amiga minha, é que ela me fez acordar. Ela comentou comigo que havia vários grupos literários e que tinham surgido, né, e que estavam fazendo muita diferença no mercado. Haveria então uma chance. Então, até esse momento, eu realmente desconhecia essa nova fase da literatura nacional, eu não conhecia outros autores, muito menos a imensidão da blogosfera literária. Eu fiquei muito surpresa, na verdade, com a receptividade que eu tive na blogosfera quando eu criei meu blog em dezembro de 2011. A criação do blog foi um marco, né, porque a partir de então uniu-se uma corrente de apoio à causa Equinócio. Então, com a petição online, o site, a fanpage e tudo que eu criei para chamar a atenção das pessoas para o livro. Isso não só atraiu a atenção de muita gente, né, de muitos leitores, como também de editoras. E a editora Dracaena foi uma das que se interessou pelo meu percurso e resolveu me dar uma chance. Eles pediram os meus originais, eu enviei, eles levaram um mês mais ou menos para avaliar, então veio a resposta aprovando os originais. Desde então eu simplesmente não canso de dividir com vocês a alegria que eu estou sentindo, e a todos, principalmente aqueles que acompanharam todo esse percurso desde o começo, você, Fê, e todos os blogueiros e amigos que eu fiz na blogosfera. Bom, eu tive realmente uma outra proposta que surgiu antes da Dracaena,
cujo envio de originais tinha sido uma iniciativa minha. A editora ficou bastante interessada, mas o contrato não me cativou muito, né? A Dracaena surgiu assim de repente e me ofereceu mais do que uma oportunidade. Foi a editora que realmente abriu a porta para mim. Se eu tô animada, eu tô animada, eu tô ansiosa, eu tô nervosa, eu tô tensa, eu tô feliz da vida. As minhas unhas nunca mais foram as mesmas. Assim, tudo que eu faço na minha vida, eu realmente tenho as melhores expectativas, né? Eu sempre acredito que o sucesso, ele aparece quando a gente trabalha na direção certa. Então, eu procuro, assim, manter a direção certa, não atropelar nada, seguir sempre em frente e com um foco bastante objetivo, né? Bem nítido, bem diante de mim. Então, não pode ter erro. Acho que quando a gente acredita em alguma coisa, dá certo. E eu acredito no que eu faço. Bom, eu sou advogada por profissão, alguns de vocês já sabem, mas a advocacia nunca fez assim, vamos dizer, os meus olhos brilharem, né? Então, talvez porque eu não tenha me encontrado na profissão. Eu sempre gostei muito de escrever, desde pequena, e sempre gostei de contar histórias, de inventar personagens, de criar outros mundos, e até mesmo de conversar com os personagens. Eu nunca me achei esquisita por isso, mas eu também nunca me apercebi desses, vamos dizer assim, sintomas, né? Eu já estava destinada, na verdade, a me tornar escritora. Agora, a minha vida tomou tantos rumos e nenhum deles me aproximou disso, né, dessa minha verdadeira vocação. A vida acabou me arrastando por vários caminhos que não tinham nada a ver comigo. E quando eu cheguei assim no limite, eu comecei a olhar mais para dentro de mim, né? Eu já estava de volta ao Brasil depois de alguns anos vivendo fora e fui meio que empurrada a tomar uma decisão para o futuro, né? O curso de produção editorial chegou nesse momento de redescoberta. Então, com ele, simultaneamente, eu já estava meio que redescobrindo essa minha vocação de escrever, essa minha verdadeira paixão, e uma paixão da qual eu nunca vou me separar de novo. Bom, eu faço curso de produção editorial na UFRJ. Sempre foi um sonho estudar na Universidade Federal, mas eu estudei na PUC, né, estudei Direito, e também sempre foi um sonho escrever um livro, que eu já tinha escrito com 15 anos, eu escrevi um livro com 15, e depois com 16, 17 eu escrevi mais um outro livro, que nunca saíram da gaveta, mas eu sempre quis, né, escrever um livro também. Mas, na minha profissão, eu só podia escrever mesmo, eram petições, recursos, né, enfim. Quando eu abri os olhos, eu já estava na UFRJ e já estava escrevendo um livro. Correr atrás dos sonhos é sempre o caminho certo, né? Não deixar os sonhos morrerem. E o curso de produção editorial é um curso muito vasto, muito interessante. É um curso teórico, mas ele também tem muita prática, o que é fundamental, né? Imprescindível mesmo. Você começa logo a estagiar, ao contrário do curso de Direito, que leva um pouquinho mais de tempo, nem todos os escritórios aceitam estagiários com menos de 3, 4 períodos de curso, mas em PE a gente até consegue muitas oportunidades. E existe um mercado bem grande que precisa muito, que demanda muito trabalho, então eles realmente estão à procura de gente, de pessoal. E está em constante expansão, é um mercado em expansão. Em PE a gente aprende muita coisa, a gente aprende todo o processo de produção do livro, a gente aprende também muita história, né? A gente aprende a resenhar, a revisar, a diagramar, criar capas, aprende sobre história, comunicação, mídia, linguagens audiovisuais, layout, tipografia, enfim. A gente aprende a usar vários recursos e a melhor forma de empregar esses recursos utilizando ferramentas, né, que a gente conhece,
que vão ajudar a concretizar, fazer realmente, criar um livro, a produzir um livro. É muito, muito legal. Aos blogueiros, parceiros, aos blogueiros literários em geral, eu tenho muito a agradecer. Eu não canso de fazer isso, porque eu nunca vou esquecer toda a atenção que eu sempre recebi, todo o carinho que eu recebi, né, pela causa Equinócio. Eu falo em causa, né, por conta do movimento todo que se formou em torno disso, desse alvoroço que eu mesma criei em torno da publicação. Então, a minha intenção desde sempre foi dizer assim: ei, eu existo, eu tenho um livro legal. E a minha voz foi ouvida, e os blogueiros foram aqueles que amplificaram a minha voz, né, e me fizeram ouvir. É por isso que eu agradeço de todo o meu coração. E aos futuros leitores, né, que pacientemente estão à espera pelo lançamento, eu desde já agradeço muito a confiança que eu recebi e todo o carinho que eu recebo de vocês, as palavras de incentivo, enfim. Isso é o meu motor, né? É aquilo que me impulsiona e que me faz olhar para trás com um sorriso no rosto e olhar para frente com o mesmo sorriso, né? Porque eu sei que com vocês e por vocês, tudo sempre vai valer a pena. Bom, gente, então a gente agora chegou no momento de responder as perguntinhas recebidas pelos leitores do blog Leitor em Comum e por outros blogueiros, parceiros e amigos que participaram também da entrevista. Eu vou começar com a pergunta da Vanessa Sueróis, de São Paulo, capital. Ela perguntou assim: qual a sua maior dificuldade na escrita do livro? Começar, terminar, clímax? Bom, assim, muito obrigada, primeiramente, Vanessa, pela pergunta. Bom, eu quando escrevo, né, eu sou tomada por uma onda de emoções, né? Depois daquele brainstorm inicial, tudo começa a acontecer, vamos dizer assim, naturalmente, né? O começo até é muito fácil e o fim também por incrível que pareça, né? Porque eu já sei, na verdade, o ponto de partida, eu já sei onde é que eu quero chegar. Agora, eu ainda não sei quais são os caminhos que eu vou tomar até chegar nesse grande finale, né? O clímax, para mim, eu acho que é o mais difícil, porque vai depender muito dos rumos que a história vai tomar. É difícil definir o momento certo em que as coisas vão acontecer, né? Porque eu sinto, às vezes, até que me foge ao controle. Os personagens, eles ganham vida própria, então a história ela vai ganhando outros contornos. E os acontecimentos todos vão se desenrolando sozinhos, né? Não sou eu, na verdade, eu não sinto, pelo menos isso, que seja eu a definir o clímax. Ele acontece em algum momento, né? Mas quem decidiu, quem levou os acontecimentos até aquele ponto foram os personagens, né? Até meio esquisito explicar isso, talvez seja difícil de entender, mas escrever é quase como um rapto, né? A gente se sente sequestrado, os personagens meio que sequestram a gente, né? Os sentimentos deles, e depois eu vou agir conforme esses sentimentos, né? Daquilo que os personagens querem pro final da história. Agora, tem mais uma perguntinha aqui. Essa pergunta é da Rafa. Essa perguntinha aqui é da Rafa, lá do blog Doce Encanto. Rafa de São Paulo também. Ela perguntou o seguinte: olá, eu sou a Rafa, do blog Doce Encanto. Primeiro, quero parabenizar pela iniciativa, que eu achei muito legal. É muito bom saber que mais pessoas se preocupam em incentivar e divulgar a literatura nacional. Quanto à minha pergunta, a Lu é formada em Direito e trabalhou por anos em Portugal, certo? Quero saber de onde ela tirou coragem para largar tudo e decidir correr atrás do sonho dela, se foi muito difícil tomar essa atitude. Essa perguntinha foi da Rafaela Cristante Oliveira, de Porto Ferreira, São Paulo. Rafinha, obrigada pela pergunta, obrigada pela sua participação.
é assim, eu trabalhei muitos anos como jurista em entidades governamentais em Portugal. Eu sempre fiz o possível, né, para me identificar, né, com aquele trabalho e eu sabia que no meu íntimo faltava alguma coisa, né, mas a minha vida fora do país estava atrelada a vários outros compromissos, não só profissionais, mas pessoais também. Então chegou um momento em que eu já não encontrava mais sentido em continuar e eu sentia que eu estava forçando a barra, né, representando algo que eu não queria ser. Então eu não sei bem assim de onde é que veio essa coragem, mas acredito que de uma necessidade de reviver quem eu sempre fui antes de deixar o Brasil, né, mesmo naquela época em que eu ainda era estudante de Direito, e eu já estava sentindo falta de estudar, eu estava sentindo muita saudade, muita vontade de me dedicar a algo que eu gostasse, e então eu vi que existia esse curso de produção editorial aqui no Rio de Janeiro. Eu já não aguentava de saudade da minha família, da cidade, das pessoas, dos amigos, então eu quis voltar. Então eu meio que recuperei as minhas raízes, os meus sonhos, os meus referenciais e voltei a escrever. É isso. A próxima pergunta é da Gabriela Laganovski Reis, de São Paulo, capital. A Gabi perguntou assim: quais as suas expectativas quanto ao livro e aos personagens? Terminando o livro, você conseguiu se desapegar dos personagens ou não? Oi, Gabi. Obrigada pela pergunta. Bom, as expectativas são sempre as melhores, né? Eu me dedico exaustivamente, eu me dediquei muito durante os meses em que eu escrevi, e ainda mais no processo de revisão do livro, para que tudo ficasse perfeito. É claro que a gente não pode agradar gregos e troianos, nem eu tenho essa pretensão, até porque não existe unanimidade, né? Eu também não quero criar nenhuma expectativa irrealista, mas eu sou otimista e sou muito realista também. Então os meus personagens acabam sendo também. Eles são cativantes, eles têm uma personalidade própria, né? E ganharam asas sozinhos. Depois eles acabaram me conquistando, e me conquistaram de tal modo que realmente até hoje eu ainda meio que converso com eles na minha imaginação. Eu imagino eles vagando por aí, né? Principalmente quando eu ouço uma música que está relacionada a algum deles ou algum momento da história. É inevitável que eles povoem meu imaginário e continuem junto comigo, presentes na minha vida. Eu acho que isso vai ser para sempre. A próxima pergunta aqui é do Pedro Almada, de Belo Horizonte e Rio de Janeiro, né? Que o Pedro nesse momento está dividido entre os estados. Eu gostei muito da pergunta do Pedro, que é a seguinte: achei super criativa a ideia. Eu queria saber, de todos os lugares do mundo, qual desses lugares mais combinaria com o casal de equinócio? Bom, eu adorei essa pergunta, mas ela é super fácil de responder. Sem dúvida, o Rio de Janeiro é o lugar de Clara e Neide, né? É onde eles se conhecem, é onde a história acontece. E o Rio foi escolhido, assim, não só pelas paisagens, né? Que os que já conhecem sabem que realmente o Rio tem lugares incríveis, até para se construir um enredo mesmo, mas também porque aqui eu tenho as minhas referências desde a infância, eu nasci aqui, né? Então eu quis meio que inserir a protagonista nesse ambiente que eu já conheço, e não por ser assim mais fácil, né? Mas porque me parece mais verossímil, e eu quis aproximar a Clara e os restantes personagens do nosso universo brasileiro, e eu acho que o Rio de Janeiro representa esse universo muito bem. Temos agora uma pergunta que é da minha querida amiga e blogueira Gêmola Gleice, do blog Murmúrios Pessoais, a Gleice aqui do Rio de Janeiro. Ela perguntou o seguinte: qual a dificuldade que você encontrou em escrever um livro que tem temática de anjos? Assunto que está na moda. Não tem receio de Equinócio ser encarado como apenas mais um livro de anjos? Bom, Gleice, eu sabia que você ia me pegar com uma pergunta impactante, né? Você tem realmente jornalismo na veia. Eu gostei muito da pergunta, e é o seguinte: quando eu comecei a escrever Equinócio, eu não tinha conhecimento de que havia outros livros sobre anjos no mercado, né? Isso foi em novembro de 2009.
né? Logicamente eu quis, né, não vou negar, pegar carona no sucesso de Equinócio, como de Equinócio. Ih, olha, já tô confundindo as bolas. Eu quis pegar onda no sucesso de Crepúsculo, até eu acho inclusive que muita gente fez isso, autores internacionais principalmente, né? Porque eu me identifiquei com o estilo de narrativa da Stephenie Meyer, né? Posso até citar algumas características com as quais eu me identifico. O fato do livro ser escrito em primeira pessoa, ter uma linguagem direta, muitos diálogos, ser um descritivo sem ser muito cansativo e ter muito romance. Isso tudo, pra mim, é muito gostoso, eu adoro escrever assim. Então, como eu gosto de romances sobrenaturais, eu não conseguiria, assim, me sentir mais à vontade com outro tema para um primeiro livro que não um tema sobrenatural, né? E como eu sempre gostei dos mistérios, de toda a história, mesmo em volta dos anjos, eu me apeguei e comecei a estudar a geologia, o que foi um prazer para mim, né? Foi quando eu vi aquela capa daquele livro de arte. Vocês me desculpem se já é a milésima vez que eu conto essa história, eu já estou muito repetitiva, mas é porque aconteceu mesmo. Eu estava numa livraria e vi aquela capa de um livro de arte, da escultura de Eros e Psique, do Antônio Canova, e aquilo meio que despertou em mim uma vontade muito grande de criar um enredo. E eu comecei a escrever loucamente sobre a ideia que eu tive. Então, eu imaginei mesmo um enredo mitológico que envolvesse anjos, e foi aí que eu comecei a pesquisar muita coisa. Entrei no site da Amazon e comecei a comprar um monte de enciclopédias de anjos, e foi então que eu descobri que existiam alguns livros já. Eu vi o Fallen, da Lauren Kate, e vi o Hush Hush, da Becca Fitzpatrick. Esses dois livros me chamaram logo a atenção. Falei, caramba, já existem livros sobre anjos, e agora? Né? Será que eu vou ser mais uma realmente? Eu vou saturar esse mercado e tudo mais? Mas eles ainda não tinham nem chegado no Brasil, eu não tinha conhecimento disso. Mas eu sabia, naquele momento eu falei, cara, eu preciso correr e publicar logo o meu livro, né? Eu não quero ser mais uma a falar sobre isso. Eu fiquei com esse receio, né? Mas depois de ler todos os livros de anjos do mercado, agora em 2012 eu posso dizer isso, né? Eu tenho a minha estante cheia de todos esses livros, porque para mim é importante eu saber o que os outros estão escrevendo sobre o tema que eu escrevi, né? Eu vi que existem muitas semelhanças, que não dá para fugir, mas que o meu foco é completamente diferente. O foco que eu dei a Equinócio, aos meus anjos, vamos dizer assim, é um ponto de vista totalmente diferente. Eu usei outros referenciais e a história, eu acho que até se aproxima um pouco mais da verdadeira mitologia angelical, muito mais do que outros livros que eu tenho visto por aí, né? E os anjos, eles são, para começo de conversa, eles são anjos, pronto. É claro que vai ter muito conceito parecido com outros livros, o conceito dos Grigori, os conceitos dos Nephilim, os conceitos dos anjos caídos, do bem e do mal, a dicotomia e tudo mais. Isso tudo a gente acaba vendo que em todos os livros é um ponto em comum. Mas, dependendo do ponto de vista de como a gente aborda aquilo, a história pode se tornar completamente diferente. É isso que eu procurei fazer em Equinócio. Além de que Equinócio é uma história que se passa no Rio de Janeiro, né? Que aquilo é um ponto de identidade muito grande com a nossa cultura, conosco. Então criou uma certa verossimilhança, o que para mim é sempre muito importante, porque eu quero aproximar os personagens, tornar eles os mais reais possível. Então eu acho realmente que a história tem um diferencial e que a gente pode mesmo se identificar com esses personagens que têm uma personalidade própria. É isso aí. Eu não tenho nenhum receio mais, agora que eu já li os outros, de que Equinócio possa ser um livro repetitivo, mais do mesmo. É isso aí. Agora tem mais uma pergunta, é a sexta e última pergunta. Essa é da Débora Cristina Borba, de Mariópolis, Paraná. A Débora perguntou assim: Olá, Lu! Bem, eu não sei se ainda é cedo para pedir, mas eu não vou aguentar. Equinócio tem continuação? Eu espero que o livro venha logo, pois eu não aguento mais esperar. Retornando, você já pensa em criar outros livros, outras histórias, outras maravilhas para nós viajarmos? Débora, obrigada. Eu gostei muito da sua forma tão fofinha de falar. Fico feliz de saber
que mesmo que você ainda não tenha lido Equinócio, você já esteja apegado a ele. É assim, Equinócio tem continuação, é o primeiro livro de 4, né? E vai ser publicado ainda, se Deus quiser, agora no primeiro semestre pela Dracaiana Editora, como muitos já sabem, e você também já deve saber. Então a gente está trabalhando agora nesse momento para que ele saia ainda nesse primeiro semestre. Quanto a outros projetos, sim, eu tenho 2 projetos agora em andamento, os 2 sobrenaturais, romances também para o público young adult, né, o jovem adulto. Mas eu também tenho um projeto atualmente bem interessante já para um público mais adulto, que não é sobrenatural, é uma coisa mais assim no estilo Nicholas Sparks, uma coisa bem romântica, porque eu não consigo fugir disso. Então vocês podem ter certeza, e você também, Débora, de que qualquer livro que eu venha escrever, qualquer história, vai ser sempre muito romântica, porque é sobre isso que eu gosto de escrever, é com isso que eu me sinto muito à vontade para escrever. E é isso, as perguntinhas dos meus leitores, dos meus amigos, foram essas. E agora eu vou deixar um agradecimento especial para Fernanda, do blog Leitor em Comum, que foi a pessoa que teve a ideia de fazer essa entrevista coletiva e levou adiante isso, né? Convidou outros blogueiros a participar. E eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de dividir com vocês um pouco mais sobre mim, do livro. E quero agradecer também, de uma forma muito especial, todos os blogueiros que participaram da entrevista, que enviaram suas perguntas. Eu gostei de todas elas. Eu gostei muito de bater esse papo com vocês. E aos meus futuros leitores, aqueles que estão esperando Equinócio, tenham um pouquinho mais de paciência, que ele já está vindo. Eu tenho até agora uma surpresinha. Eu vou ler um trecho do diagramado, né, do projeto já final diagramado, que vai para a gráfica dentro em breve, e que é nesse processo todo que a gente vai ver o livro surgir, que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente. Então eu vou ler um trechinho desse livro já diagramado para vocês. Bom, gente, agora então chegou o momento de eu ler um trecho do livro para vocês, inédito, porque, inclusive, eu vou explicar uma coisa. O capítulo que eu coloquei de degustação à disposição no blog, no site, eu coloquei, na verdade, o que era o primeiro capítulo e coloquei mais um, sendo que o primeiro capítulo já não é o primeiro capítulo, agora tem um novo primeiro capítulo. E é esse capítulo que eu vou ler para vocês. Vamos lá. Deixa eu acessar aqui. Bom, capítulo 1, Gelo. Eterno é tudo aquilo que dura uma fração de segundo, mas com tamanha intensidade que se petrifica e nenhuma força jamais o resgata. Carlos Drummond de Andrade. Rio de Janeiro, Brasil, 8 anos antes. Naquele caixão de vidro e alumínio estava Beatriz, como uma branca de neve, intocável, que dormia silenciosamente um sono profundo e eterno. Ela tinha o rosto como de uma boneca de porcelana, branco e sem expressão. Os cabelos dourados, penteados e perfumados, descansavam em cachos sobre o colo. As mãos, pequenas, pousadas em prece sobre o corpo imóvel, continham as linhas de uma vida interrompida precocemente. Ela preservava o último sorriso nos lábios, como se ainda guardasse a memória. Dormia tão serenamente que era como se estivesse morta. E estava. Maurício observava com os olhos frios e o coração dilacerado. O coração chorava as lágrimas que dos olhos não caíam. Sua incapacidade de chorar o atormentava. Fazia 5 horas, quando Beatriz fechou os olhos pela última vez. Todas as manobras de reanimação foram feitas ainda na ambulância, mas em apenas uma tentativa ele apostou todo o seu conhecimento médico e científico. A criogenia. O processo de congelamento de seres humanos para ressuscitamento no futuro, quando houvesse forma de extrair a doença,
Era um método científico que desafiava muitas teorias, mas lhe deu esperança desde que a doença da mulher fora diagnosticada. Durante a sua doença, ele esteve debruçado sobre essas pesquisas, viajou a todos os congressos sobre o tema, investiu uma fortuna em equipamento, tornou-se um especialista em nanotecnologia e não sossegou enquanto não obteve resultados otimistas. Mas, sobre isso, Maurício não contou a ninguém. No seu íntimo, pensava estar fazendo algo contrário à lei da natureza humana, que estava interferindo no ciclo da vida, e decidiu, naquele momento, guardar o segredo para si. Ele queria tocá-la, mas não podia. Ele queria ver os olhos dela mais uma vez. Para isso, teria que esperar. Tempo era uma palavra vaga, mas como cientista ele precisava ser realista. Talvez não estivesse vivo quando a cura para o câncer de Beatriz fosse descoberta, e essa seria uma injustiça que ele não queria aceitar. Era a razão pela qual trabalharia a vida inteira, para encontrar a cura para todas as doenças, para imortalizar as pessoas. Maurício não acreditava em milagres, mas queria fazer um. Seus olhos passeavam pelos equipamentos espalhados pelo laboratório. O kit portátil de aspersão que substituiu o sangue de Beatriz pelo crioprotetor ainda estava sujo, jogado a um canto. A manta térmica que usara para fazer o transporte do corpo para o laboratório estava a seus pés. O computador que monitorava o procedimento indicava que estava na hora. O corpo de Beatriz já estava resfriado à temperatura do fluido criogênico. Era o momento da despedida. Ele beijou a mulher através do vidro da cabine e, a seguir, pôs o dedo indicador sobre o botão que a levaria para dentro do tanque de nitrogênio. Antes de pressioná-lo, sentiu uma carícia rasteando seu rosto. Sua pele estava tão gelada que a lágrima era quente. É isso, gente. Esse foi o primeiro capítulo, Gelo, um capítulo curtinho, introdutório, que, de certa forma, dá uma boa ideia daquilo que a história se propõe a contar, né? Eu me proponho a contar, na verdade, sobre a história. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha despertado um pouco mais a curiosidade de vocês, e espero ver vocês em breve, já com o equinócio nas mãos, já com ele aqui para eu poder exibir para todo mundo. Mais uma vez, obrigada por toda a atenção que vocês me dispensaram, essa entrevista gigante que já tem meia hora, mas que é muito significativa, porque esse contato, assim, por vídeo com vocês, eu acho que não tem substituição, isso não se substitui mesmo, né? A gente está, assim, nesse bate-papo, tão perto um do outro. Obrigada, então, pela sua companhia. Um beijo grande e até breve.